Olá pessoal, vamos dando início à nossa videoaula de correção sobre os exercícios sobre bactérias e bacterioses. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 2 da página 71. É um exercício da UFMG e ele fala sobre antimicrobianos, antibióticos. Vamos lá, o uso indiscriminado de antibióticos pode levar às seguintes consequências, exceto a eliminação de micro-organismos patogênicos. Essa é uma das principais finalidades, dos antibióticos, então ela está correta. B. Estimulação do sistema retículo endotelial para a formação de anticorpos. Gente, antibiótico não tem nenhuma função com a estimulação do sistema imune, tá? Então, a letra B ela está errada. Letra C. Aumento da ocorrência de doenças provocadas por micro-organismos resistentes aos antibióticos? Sim. Se eu uso um antibiótico, provavelmente eu vou matar não só patógenos, mas também bactérias que abrigam o meu organismo e que são importantes para mim. Se eu tomo esse antibiótico indiscriminadamente, da forma errada, por um período maior do que o indicado, provavelmente eu vou aumentar a chance de seleção de micro-organismos resistentes e aí eu posso ter uma doença ou agravada ou causada por esses micro-organismos selecionados, né? Então, por isso que a legislação brasileira hoje restringe a comercialização de antibióticos, né? Então, para comprar antibiótico, eu preciso de receita, quer dizer, então, que eu passei por um médico, eu tive um diagnóstico, ele me indicou como tomar, e aí você vende identificando o comprador, e de certa forma, ele assume que ele está munido das informações corretas para a execução do seu tratamento. Então, a letra C está correta. A letra D. Eliminação de micro-organismos úteis ao homem? Também, Eu já falei mais cedo. Quando você toma um antibiótico, o antibiótico não consegue discernir a bactéria que compõe a microbiota normal do indivíduo, que faz bem para ele, que é útil para ele, porque produz vitamina ou que ajuda no processo de digestão, daquela que está relacionada ao processo infeccioso, Então, por isso que tem que ser usado com parcimônia. Então, letra D correta. A letra E, seleção de formas resistentes de micro-organismos. Essa é uma das principais consequências, da utilização indiscriminada de antibiótico. Se eu uso antibiótico com frequência, provavelmente a pressão seletiva que eu já submeti à minha microbiota é muito maior. Então, provavelmente eu tenho micro-organismos com uma taxa de mutação maior. E aí, se eu uso um antibiótico sem prescrição, eu posso estar selecionando formas resistentes de micro-organismos. Então, a errada, de fato, é a letra B. Antibiótico não tem nenhuma relação com a estimulação do sistema imunológico, tá? Deixa eu só aproveitar a oportunidade para fazer uma observação. O antibiótico, ele pode ser bactericida ou bacteriostático, O bactericida é aquele que vai matar o micro-organismo bacteriano, seja pela formação de poros, seja pela inibição da síntese de proteínas, às vezes duplicação de DNA, vai depender muito da classe do antibiótico que você está usando. Mas se ele for bacteriostático, ele não mata o micro-organismo, mas ele diminui de forma representativa a taxa de replicação, de duplicação daquela bactéria. Essa ação bacteriostática, ela dá a oportunidade do sistema imunológico do indivíduo responder à infecção, Então, de certa forma, ela pode auxiliar no processo de resolução da infecção, porque ela é como se fosse uma alternativa de diminuição da reprodução bacteriana para que a imunidade do indivíduo consiga responder, ok? A única relação, então, em que a gente faz de antibiótico com imunidade é essa.
o auxílio que os antibióticos bacteriostáticos podem exercer sobre a imunidade dos indivíduos em tratamento. O exercício proposto de número 4, da página 72, é um exercício da Universidade Federal de Lavras. Ele fala o seguinte: as bactérias apresentam os mecanismos de transferência de genes, transformação, transdução e conjugação que aumentam a diversidade genética. Com relação a esses processos, assinale a alternativa correta. Então, essa questão ela faz referência a estratégias de reprodução sexuada bacteriana, né? Então, ele quer que você ache em qual alternativa que ele está descrevendo esse mecanismo de reprodução sexuada corretamente. Então, vamos lá. A transdução consiste na transferência de fragmentos de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora? Bem, isso que ele está descrevendo é conjugação, não é transdução. Ok? B. A conjugação ocorre pela transferência de fragmentos de DNA de uma bactéria para outra por meio de um vírus bacteriófago? Então, olha só, se eu estou usando um vetor viral, que é o bacteriófago, isso é transdução. C. A transformação bacteriana se dá pela absorção de fragmentos de DNA que estão dispersos no ambiente, provenientes de bactérias mortas e decompostas. Isso é transformação, tá? Então, letra C, correta. Quando eu brinco com vocês, né, que os micro-organismos estão anos-luz à nossa frente em termos de estratégias de sobrevivência, eu faço referência a esse mecanismo principalmente, né? A bactéria ela é capaz de perceber no ambiente no qual ela se encontra que uma bactéria já passou por ali, que existe um fragmento de DNA ali que é diferente do dela. O que ela faz? Ela entende que aquilo pode ser proveitoso para ela e ela absorve aquilo, né? Então, assim, nós não fazemos nada nem parecido. Então, a transformação bacteriana é um dos principais mecanismos, né, de diversidade genética que a gente encontra, por exemplo, em ambientes hospitalares, em que você tem ambientes extremamente contaminados por micro-organismos os mais diversos, tanto virais quanto bacterianos, quanto protozoários, e as bactérias estão ali transitando. Se você não tem mecanismos, né, adequados de controle de infecção hospitalar, e eles estão ali explorando, procurando DNAs diferentes para né, daqueles que eles têm para favorecer aí troca de material genético, ganho de características genéticas e, consequentemente, a geração de superbactérias, tá? A letra D, ela já fala o seguinte: a transdução é um processo em que o material genético é transferido através de um canal que conecta duas bactérias, denominado pelo sexual ou pile. A letra D está fazendo referência à conjugação, né? Então, conjugação, você tem uma ponte chamada de pelo sexual ou pile, através do qual eu gero uma cópia de uma característica genética que eu tenho e quero doar e dou para a receptora, tá? Então, gabarito para essa questão, letra C. O número 7 da página 72 é um exercício da PUC do Rio. E ele fala também sobre ação de antibióticos, né? Então, foram introduzidas em 2 frascos que continham o mesmo meio de cultura, quantidades idênticas de um tipo de bactéria. Após algum tempo de incubação, adicionou-se a apenas um dos frascos um antibiótico estável, de uso frequente na clínica, e cuja concentração não se modificou durante todo o experimento. O gráfico a seguir representa a variação do número de bactérias vivas no meio de cultura em função do tempo de crescimento bacteriano em cada frasco. Então, você tem o gráfico, o número de bactérias em ml ao longo do tempo. A curva verde é sem o antibiótico. A curva vermelha é com antibiótico. E você tem um ponto no qual houve a adição desse antibiótico. O que a gente observa a partir do momento que você adiciona um antibiótico? Você tem uma diminuição da contagem microbiana e depois você tem um aumento dessa contagem microbiana.
A observação do gráfico permite concluir que no frasco em que se adicionou o antibiótico, ocorreu uma grande diminuição do número de bactérias e, em seguida, um aumento do seu crescimento. Segundo a teoria da evolução neodarwiniana, o fato observado no frasco com antibiótico tem a seguinte explicação. O que é a teoria neodarwinista, tá? Que é citada aqui? O neodarwinismo ele vai falar sobre evolução, agregando à seleção natural conhecimentos de genética, tá? Isso é neodarwinismo. A gente vai falar disso mais para frente. Então ele quer o seguinte, quer que você explique por que isso acontece. Por que quando adiciona antibiótico diminui e depois aumenta, tá? Então a letra A dose usada de antibiótico eliminou a maioria da população, selecionando uma minoria resistente que voltou a crescer. E isso é verdade, tá? Vamos imaginar o seguinte, no tempo zero, eu tinha uma população bacteriana, e essa população bacteriana não necessariamente ela era igual. Provavelmente a maioria dos indivíduos que viviam ali eram iguais, mas com certeza um ou outro já tinha sofrido alguma mutação e era diferente. Só que eram muitas bactérias naquele espaço. Então aquela que era minoria, ela não conseguia nem espaço nem alimento para conseguir subsistir. Então ela estava sempre em menor quantidade. A partir do momento que eu inseri um antibiótico, que é capaz de matar a maioria das bactérias que vivem ali, o que vai acontecer? Os fatores limitantes que antes existiam agora não existem mais. Agora tem espaço, agora tem alimento, porque o antibiótico matou a maioria dos seres que viviam ali. Essas bactérias que inicialmente estavam em pequenas quantidades, mas eram diferentes justamente porque eram resistentes à droga, agora elas conseguem aumentar em número e ocupar aquele espaço, né? É justamente isso que acontece quando eu uso antibiótico indiscriminadamente. À medida que eu uso, eu vou matar a maioria das bactérias. Mas se dentro da minha microbiota existe uma minoria que é resistente à droga, quando eu uso essa droga, eu mato a maioria daqueles que estavam presentes ali e favoreço o crescimento dessa minoria que antes estava controlada por outros fatores, né? Limitação de espaço, limitação de alimento, ok? Então a letra A explica essa curva. Vamos ler a letra B. A dose usada de antibiótico eliminou a maioria das bactérias e a minoria sobrevivente se adaptou às condições, voltando a crescer. Não, na verdade, essa minoria já existia. Ela não passou a existir, ela já existia, tá? Vamos pensar o seguinte, ou a bactéria é resistente ou ela não é. Se ela não é resistente, todas morrerão. Se ela é resistente, todas sobreviverão, né? No caso aqui, eu tinha uma maioria sensível, uma ou pequenas ou poucas resistentes. Na hora que eu uso antibiótico, eu mato a maioria. E aquelas poucas resistentes são selecionadas, tá? Então, antibiótico não gera mutação. Antibiótico seleciona mutação, ok? Então, a B tem um erro conceitual. C. A dose usada de antibiótico provocou uma lentidão no crescimento das bactérias que, após algum tempo, adaptaram-se e voltaram a crescer? Não, não é isso que o gráfico mostra. O gráfico mostra, a curva mostra que houve diminuição de bactérias. Não houve diminuição do crescimento, tá? Então, erro conceitual também. D. A dose usada de antibiótico inibiu o crescimento da maioria das bactérias. Mas, após a sua desintegração, essas bactérias começaram a crescer novamente. O enunciado diz que o antibiótico era estável, de uso frequente na clínica, cuja concentração não se modificou durante todo o experimento. Então, do tempo zero ao tempo limite, a concentração era a mesma, então não houve desintegração de antibiótico, tá? Letra D errada. E,
A dose usada de antibiótico estimulou a adaptação de bactérias, que demoraram mais a crescer. Vamos lembrar, antibiótico não gera mutação, muito menos adaptação. Antibiótico só seleciona indivíduos resistentes já existentes. Ok? Então, gabarito para 7, letra A, questão super atual. Uma questão de Enem, 2017. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, se eu estou falando de antibiótico, eu tenho que necessariamente estar falando de infecção bacteriana. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. A. Ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Gente, nós falamos numa questão anterior. O antibiótico não tem nenhuma relação com a ativação do sistema imunológico do indivíduo, tá? A única relação que eu posso fazer entre defesa e antibiótico é que o uso de antibiótico bacteriostático controla o crescimento microbiano, dando um tempo para o estabelecimento da resposta imunológica, né? Então, muitas vezes o indivíduo consegue resolver o processo infeccioso ali, porque dá tempo de reconhecer o antígeno, dá tempo de produzir um anticorpo específico, dá tempo de gerar outras células de defesa no sentido de controlar a infecção. Mas antibiótico não ativa o sistema imune, ok? Então, A, errado. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. O antibiótico atua sobre o micro-organismo, não tem nenhuma relação com cascata de inflamação ou sistema imunológico do hospedeiro, tá? C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. O antibiótico atua no micro-organismo, não no seu produto metabólico, que seria a toxina, tá? Então, C também está errado. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. Pode ser que essa bactéria que está me causando infecção, ela tenha alguma célula hospedeira, algum parasita. Mas no processo de uso de antibiótico, eu quero matar a bactéria, não é o parasita dela não, tá? Então, letra D é errada. Letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Essa é uma função que os antibióticos podem executar. Então, existem várias classes de antibióticos, como a gente falou, bactericidas, bacteriostáticos. Dentre os bactericidas, eles podem ser bactericidas, ou seja, matar as bactérias que formam poros na parede celular, que impedem a formação da parede celular, ou porque impedem a síntese de proteínas, ou porque impedem a duplicação de DNA. Então, as estratégias são inúmeras, tá? Então, se eu danifico a estrutura específica da célula bacteriana, aí é um mecanismo de eu ajudar esse indivíduo a resolver esse processo patológico, ok? Então, gabarito para essa questão, letra E. E a seção no Enem número 4, ela fala sobre uso de lentes de contato e infecção bacteriana. Também um assunto super atual, né? Então, o uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de mitoses do epitélio, o que predispõe o aparecimento de defeitos epiteliais e a invasão bacteriana. Então, isso foi publicado numa revista de oftalmologia. Então, vamos lá. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea
estão relacionadas a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como a grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como a melhor opção desses micro-organismos para obtenção de energia. Então vamos ficar atento aí ao que está sendo dito nessa letra A. As bactérias têm capacidade de se adaptar, qualquer ser vivo tem capacidade de se adaptar, mas existe limite, tá? Aí ele fala sobre as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem. Bem, qual que é a mudança que a gente teve? A gente teve um ambiente que era aeróbico para um ambiente anaeróbico, né? Então, no caso, a bactéria que vai se estabelecer nesse processo de ceratite, ela provavelmente vai recorrer a um mecanismo anaeróbico, que é o que está reinando ali naquela situação de uso prolongado e sem higiene daquela lente de contato. Então, a letra A, ela vai contra aquilo que está efetivamente acontecendo nessa situação de ceratite, tá? Vamos lá, B. A grande capacidade de sofrer mutações. De fato, as bactérias têm grande capacidade de sofrer mutação, aumentando a probabilidade do aparecimento de formas resistentes. Não sei. Pode ser que, dentre as mutações geradas, alguma garanta resistência a alguma coisa. E o processo anaeróbico de fermentação, como a principal via de obtenção de energia. O que eu gostaria que vocês pensassem nessa letra B? Fermentação é um processo de quebra de glicose que acontece na ausência de oxigênio, ok? Mas a anaerobiose, ela não é pré-requisito para a ocorrência do processo fermentativo, tá? Então, fermentação, ela acontece independente da ausência de oxigênio ou da presença do oxigênio. Ela vai depender do conjunto enzimático que o micro-organismo tiver, tá? Então, ela não é verdadeira. A letra C. A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica como forma de esses micro-organismos obterem matéria-prima e energia. Vamos lá, a gente tem uma diversidade morfológica mesmo de bactérias. Existem cocos, bacilos, esperilos, vibriões, tá? Mas geralmente num processo de ceratite, o indivíduo se autoinoculou, tá? E nesses processos, geralmente você tem um micro-organismo relacionado ao processo. Então, não é porque ele adquiriu várias morfologias bacterianas, ou seja, várias espécies de bactérias, e pela variedade de tipos e pela variedade de nutrição. Não é isso que acontece, tá? Você, para o estabelecimento da ceratite, você tem uma condição muito específica acontecendo. Eu estou usando de forma prolongada uma lente de contato, eu estou favorecendo um ambiente de anaerobiose, eu tenho uma condição de higiene que é precária, e esses 3 fatores de risco desencadeiam o processo de infecção e inflamação da córnea, tá? Então, letra C também não. D. O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de obtenção de matéria-prima e energia desses micro-organismos. Vamos lá. Alto poder de reprodução não implica, principalmente em bactérias, em variabilidade genética, porque a maior parte do tempo as bactérias se reproduzem assexuadamente, ok? E outra coisa, as bactérias, elas são muito diversas do ponto de vista metabólico, e elas são daquelas, tem oxigênio? Respira, não tem não? Fermenta. Então, em biologia, sempre se tiver sempre, nunca, única, fica com o pé atrás. Então, letra D não é verdadeira, tá? Letra E. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica,
considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para obtenção de energia. Isso é factível com o processo de ceratite corneana, né? As bactérias, elas têm alto poder de reprodução, elas vão originar, na maioria das vezes, indivíduos clonais, ou seja, idênticos uns aos outros. Essas bactérias têm uma diversidade metabólica enorme, e aquilo que eu falei com vocês, tem oxigênio? Respira, não tem não, fermenta, tá? Então, isso é compatível com o que está sendo descrito aqui nessa questão. Então, o gabarito para ela seria a letra E. Então, com isso, pessoal, eu espero ter conseguido auxiliá-los na resolução dos exercícios sobre bactérias e a gente se encontra numa próxima oportunidade.